É muito provável que você já tenha ouvido sobre teorias de diferentes corpos que compõem o ser humano. O corpo energético, o corpo astral, corpo das emoções, corpo espiritual. Mas eu duvido muito que você acredite se reduzir a esse mero pedaço de carne, ao corpo físico. Existem várias teorias dentro de correntes distintas sobre os diferentes corpos que compõem o ser humano. Por exemplo, na Teosofia, movimento fundado por Helena Blavatsky, mística russa, ela afirma sobre a constituição septenária do ser humano, sobre 7 diferentes corpos que fariam parte da estrutura humana. O corpo físico, o corpo energético, o corpo astral das emoções, o corpo dos desejos, o corpo mental, o corpo da alma divina e o corpo absoluto. Milênios de anos antes, no yoga, com Patanjali, que é considerado o pai do yoga, ele já falava dos 5 koshas, os 5 corpos que compõem o ser humano, que seriam Annamaya Kosha, o corpo físico, Pranamaya Kosha, o corpo energético, Manomaya Kosha, o corpo das emoções, dos pensamentos, e também Vijnanamaya Kosha, o corpo da sabedoria, da intuição, e Anandamaya Kosha, o corpo da bem-aventurança. A gente vai encontrar esses conceitos similares, pelo menos, no budismo, com os 3 kayas, os 3 corpos búdicos, que é Dharmakaya, o corpo absoluto de Deus, Sambhogakaya, o corpo energético de Deus, e Nirmanakaya, o corpo físico de Deus, que vão encontrar paralelos com o corpo secreto, o corpo energético e o corpo denso, que de fato é o corpo físico. Eu não vou explicar todos esses corpos, para que eles servem, o que eles são. Eu só gostaria que vocês se atentassem ao conceito de corpo sutil, que está presente em todas essas teorias que eu trouxe até agora. O nosso corpo sutil seria o nosso corpo energético, e a gente pode analisar ele através da ótica do hinduísmo, né, dos Vedas, que vão falar que no nosso corpo sutil nós temos os nadis, que seriam os canais por onde atravessa a nossa energia vital, o prana, que seria a nossa energia vital, e o movimento dessa energia vital através dos nadis. A gente pode traçar um paralelo com o nosso corpo físico, afinal, como diria Hermes Trismegisto, aquilo que está em cima também é como aquilo que está embaixo, o princípio da correspondência. Então, vamos comparar o prana, a nossa energia vital, com o nosso sangue, e os nadis, que são os canais energéticos, com as veias e artérias que percorrem o nosso corpo. Quando o sangue está se movimentando pelas veias e as artérias, assim como quando o prana está se movimentando através dos nadis, está tudo fluindo bem, não tem problema, o corpo está recebendo o oxigênio necessário, os nutrientes necessários, mas quando acontece algum bloqueio em alguma veia ou alguma artéria, grandes problemas começam a acontecer, inclusive até mesmo um infarto. Da mesma maneira, também acontece no corpo energético. Determinadas questões, como um desequilíbrio emocional, um trauma, emoções reprimidas, podem levar a bloqueios nos nadis, impedindo o prana, a nossa energia vital, de fluir livremente, que vai gerar doenças a nível energético, espiritual e físico. Mas o que é que determina o quê? É o corpo físico que determina o corpo sutil? É o corpo sutil que determina o corpo físico? E eu gostaria agora de trazer uma discussão muito comum dentro do campo da medicina e da psicologia, que é a discussão sobre neurogênese e psicogênese. A neurogênese afirmaria que é o corpo físico que vai determinar a nossa mente, ou seja, o corpo físico que vem antes da mente. A psicogênese afirma o contrário, que é a mente que determina o corpo, a mente surge antes do corpo. E não há um consenso sobre qual seria o correto, mas a minha opinião e a melhor resposta que se chegou até o momento é que ambos são verdade. E a chave para a gente compreender isso seriam as emoções, porque vejam só que interessante, preste atenção. As emoções são ao mesmo tempo uma experiência mental e também uma experiência física. Por exemplo, quando eu vivo determinada emoção, como o medo, isso vai ativar determinadas áreas do meu cérebro e do meu sistema nervoso, como o sistema nervoso simpático, como a amígdala, e vai levar à produção de determinados hormônios, como o cortisol, que é o hormônio do estresse, como a adrenalina, que podem gerar uma série de consequências físicas, como inflamações no meu corpo, como a inibição da reprodução, da salivação, da digestão, como tirar o sangue
do meu cérebro e levar para os meus membros, como acelerar o meu batimento cardíaco e a minha respiração. Então vejam só o poder que as emoções têm sobre o nosso corpo físico. E o oposto também é verdadeiro. Quando eu vivo determinadas experiências físicas, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, como praticar uma atividade física, como transar, como receber uma massagem, como abraçar, como beijar, isso vai ativar também áreas específicas do meu cérebro, determinadas glândulas do meu corpo e a produção de determinados hormônios como dopamina, ocitocina, serotonina, que são hormônios relacionados à felicidade. Já se eu vivo experiências desagradáveis fisicamente, como levar uma porrada, sofrer um trauma físico, viver alguma experiência de dor, isso também vai levar à produção de determinados hormônios e ativar áreas específicas do meu cérebro que vão me deixar mais propensos a ter emoções negativas. Então, se experiências físicas agradáveis vão deixar a gente mais propenso a ter emoções positivas, emoções físicas desagradáveis também vão nos deixar mais propensos a ter emoções negativas. E quando a gente está falando de emoções, a gente está falando também de energia psíquica ou libido. Libido é um termo utilizado pelo Jung, Carl Jung, para se referir à nossa energia psíquica. Então, se o nosso corpo tem energia física, a nossa mente também teria a energia psíquica, a chamada libido. E para o Jung, a quantidade de energia psíquica de um organismo ela é constante, ela não se altera. A única coisa que altera é o movimento dessa energia psíquica, o movimento da libido, e também a configuração de como essa energia psíquica se apresenta. Então essa energia psíquica ela pode estar em movimento ou ela pode estar estagnada, mas é a mesma quantidade de energia. Assim como uma pilha, ela aparentemente está parada, mas dentro dela tem uma grande quantidade de energia armazenada. E as emoções como o medo, a raiva, o desejo, a alegria, seriam a mesma energia psíquica que está se apresentando em diferentes configurações. E, portanto, a gente poderia transmutar uma emoção em outra emoção. Eu tenho um vídeo aqui falando de 5 passos para transmutar as suas emoções, que é um exercício que eu desenvolvi. Mas o mais importante é entender que as emoções são nossas mensageiras internas, porque elas são a chave entre a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente. Ainda que no nível consciente esteja tudo bem, tudo resolvido, se tem alguma questão não resolvida a nível inconsciente, algum desejo que a gente está negando, algum trauma que a gente viveu na infância, alguma sombra, algum complexo para o qual nós estamos fechando os olhos, naturalmente isso vai gerar uma emoção perturbadora. E aí, para acessar o nosso inconsciente, para harmonizar o corpo sutil com o corpo físico, alinhar as vontades da mente consciente com a mente inconsciente, a gente precisa escutar as nossas emoções. Não apenas escutá-las, mas também senti-las. Nós fomos feitos para sentir, compreender o que são elas, categorizá-las. Isso é raiva, isso é medo, isso é desejo. E para compreender elas é preciso antes aceitá-las. Como é que eu vou aprender o que é alguma coisa se eu não aceito nem a sua existência? E depois que eu aceitei as minhas emoções, que eu senti elas, que eu categorizei, que eu dei um nome para elas, eu também posso entender qual a sua razão. Por que essa emoção está acontecendo? Qual foi o afeto que foi vivido que me levou a sentir essa emoção? Para depois que eu vivi todos esses processos, eu então poder transmutar as minhas emoções. Vale lembrar que nós somos seres racionais, sim, a razão distingue os homens dos outros animais, mas nós somos seres sensíveis. O ser humano é a espécie mais empática do planeta. E você que se acha o evoluidão por não se sujeitar às suas emoções, por ser alguém extremamente racional, talvez você não seja tão evoluído assim. Ou você acha que o seu corpo, a natureza, criou estruturas ao longo de milhões, bilhões de anos de evolução para que você pudesse sentir, e você ao negar isso você está sendo alguém evoluído ou você está indo contra o movimento da evolução?
É da natureza humana sentir, e as emoções têm a sua função psicológica, sua função evolutiva, sua função biológica e também são muito úteis à nossa sobrevivência. E cada vez eu tenho mais clareza de que as emoções, compreender as próprias emoções também é a chave para compreender a si próprio. Eu sou André Sem Fronteiras e se esse vídeo fez sentido para você, não meramente sentido racional, mas sentido emocional, se isso despertou algo em você, lembra de se inscrever no canal, ligar o sininho para que a gente possa continuar evoluindo juntos. Harion Tat Sat.